O marketing da morte. Até o início dos anos 80, o cigarro era aquele velho sinal de charme. Nos filmes antigos nem se fala. O cigarro deveria, pelo menos, ganhar o Oscar de ator coadjuvante, por exemplo, em Casablanca. Em quase todas as cenas, lá estava ele contracenando com Humphrey Bogart, o Tom Cruise, Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio da época, que morreu precocemente de qual câncer? Câncer do pulmão, infeliz e obviamente. Em 22 de novembro de 1997, data que já podemos considerar como histórica no meio antifumo, os sindicatos de atores, diretores e produtores de cinema de Hollywood, Los Angeles, Estados Unidos, entraram na justiça contra a indústria de cigarro, pedindo indenização pelos prejuízos causados a todos os trabalhadores da poderosa indústria cinematográfica americana. A utilização do cinema como fonte de influência para a juventude começar a fumar pode ser constatada por uma revelação recente, segundo o jornal O Globo, 9/12 de 1997, de que o ator Sylvester Stallone recebera em 1983 $500 mil da indústria do cigarro Brown & Williamson para fumar cigarros da empresa em pelo menos 5 de seus filmes. Fonte cigarro.med.br, página eletrônica do Dr. Jorge Sandes Milagres. Várias estrelas de Hollywood, sem qualquer alusão à marca de cigarro que foram muito conhecidas dos pais de vocês, morreram por causa da doença tabaco relacionada, tais como John Wayne, Steve McQueen, John Huston, Robert Mitchum, Melinda Mercury, fumante de 3 maços por dia, Sammy Davis Jr., entre outros. Yul Brynner, um dos atores mais respeitados nos Estados Unidos, convocou uma entrevista coletiva em que disse, para uma audiência atônita: "Eu estou com câncer de pulmão. Se soubesse antes o que o cigarro poderia me causar, jamais teria fumado", morrendo por esta doença alguns meses depois. O maestro, compositor e pianista Leonard Bernstein foi-se, devido à gravidade de seu enfisema pulmonar, 3 maços de cigarro por dia. Ele era considerado a maior cultura musical deste século. O criador da psicanálise, que não deixa de ser um tipo de arte, Sigmund Freud, morreu de câncer na boca de tanto fumar cachimbo. Também não sendo artista, porém presidente da Coca-Cola há 15 anos, morreu por câncer de pulmão Robert Goizueta em outubro de 1997. Entre nós, o diretor de teatro Flávio Rangel, emérito fumante, nos deixou por um câncer de pulmão. O mesmo câncer que levara o Chacrinha Abelardo Barbosa, o mais famoso e criativo apresentador da televisão brasileira, o velho guerreiro, como era chamado, fora realmente um guerreiro, pois vencera o primeiro câncer de pulmão, sucumbindo ao segundo 25 anos depois. No final de novembro de 1997, o fumo levou para o andar de cima o Zósimo Barroso do Amaral, um dos maiores colunistas sociais do país, com apenas 56 anos. A lista dos que partiram por doenças relacionadas com fumo é imensa, mas estes exemplos nos parecem suficientes, ou não. Fonte cigarro.med.br. Nesse pedaço da história, a indústria tabagista americana convence mais da metade do mundo a fumar. Quando alguns governantes acordaram
Os gastos com doenças decorrentes do tabagismo já estavam muito maiores do que o que se arrecadava em impostos sobre o nefasto vício. Em razão disso, se começou o combate ao fumo. Ao que parece, nem foi tanto por pensar na saúde do povo, mas por sentir os prejuízos do vício que começaram a criar leis restritivas contra o tabaco. Felizmente, depois disso, o combate ao marketing da morte evoluiu muito e hoje, em muitos lugares, já temos direito a um ambiente coletivo livre da asquerosa fumaça. Entretanto, apesar de toda a informação que temos da malignidade do vício, ainda existe muita gente que se entrega a ele. Não obstante toda a informação e todo o combate ao vício existente atualmente, o marketing da morte ainda faz muitas vítimas mundo afora.